Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é o sistema de eixos coordenados. Hoje é a nossa aula 33 e nós vamos continuar o assunto que nós estávamos aprendendo na aula passada. Então, na aula passada, nós vimos alguns exemplos de como que a gente se localiza com coordenadas, tanto num avião, quanto num cinema, num teatro, num mapa, tá? E também como que a gente precisa das coordenadas para ler um gráfico, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, só uma retomada. Para a localização de coordenadas, são sempre necessárias duas informações. Uma que se refere à orientação horizontal e outra que se refere à orientação vertical. Na nossa aula passada, nós vimos, por exemplo, a localização do seu assento no cinema. Você precisa de duas informações. Você precisa saber a fileira e o número da poltrona. Mesma coisa no avião, tá? Eu preciso de duas informações, a fileira e o número do assento. A mesma coisa nos gráficos que a gente viu sobre o número de matrículas em determinado ano escolar. A gente precisava de duas informações no gráfico. A gente tinha a informação da data, para a gente poder se localizar na horizontal, e na vertical a gente tinha o número de pessoas matriculadas naquela data. Então, sempre para a gente se localizar com coordenadas, a gente precisa de duas informações, tá? No caso das coordenadas representadas por uma letra e um número, a ordem não importa. Então, se eu falar para você, a sua poltrona no cinema é a A5 ou é a 5A, de todo jeito você vai entender, porque você sabe que o 5 é o número da poltrona e o A é a letra que nomeia a fileira. Então, você tá de qualquer forma, você está na fileira A no assento 5, tá? Independente se tiver A5 ou 5A. Isso quando diferencia letra, número. Já no caso dos gráficos, que é tudo número, a gente precisa da ordem correta. A ordem importa. E a gente sempre dá a informação da horizontal primeiro, tá? Porque nos gráficos as coordenadas são representadas por dois números. E a ordem deles importa, para a gente conseguir se localizar, tá? Então a gente costuma falar horizontal primeiro e depois a vertical. Aqui eu coloquei um exemplo de como a gente constrói um gráfico. Para eu construir um gráfico, independente se ele é de coluna, né? Coluna, barra, mais ou menos a mesma coisa. Se é curva, se é de linha, se é qualquer gráfico que eu vá construir, eu preciso fazer dois eixos. Um na horizontal e um na vertical. Esses dois eixos são perpendiculares entre si, tá? Eles formam entre si um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse eixo da horizontal, a gente chama ele de eixo X ou eixo das abscissas. O eixo da vertical, nós chamamos de eixo Y ou eixo das ordenadas. E os dois juntos formam as coordenadas dos pontos, tá? O que mais que a gente sabe aqui sobre esses eixos? A minha representação aqui no gráfico tem essa origem. Essa origem aqui é o meu 0, 0, tá? Essa origem ela é 0 tanto para o x quanto para o y. É aqui que começa, tá? No caso do x, do eixo das abscissas, aqui para a direita a gente tem os números positivos. Então, na ordem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Importante, não são só os números inteiros, não. A gente pode ter o meio, o 3,4, o 5,1, o 7,8. Então, a gente não tem só os números inteiros aqui representados no eixo. Pode ter qualquer número, tá? Pode ter fração, decimal, mas eles estão em ordem. Do 0 para a esquerda é onde entram os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E também tem os números decimais. Pode aparecer menos 1,5, menos 3,7, menos 6,8, tá? Então, tem tudo isso aqui na nossa reta numérica em ordem. No caso do eixo Y, para cima temos os números positivos e para baixo nós temos os números negativos, essas setinhas indicando que vai até o infinito, tá? Tanto para cá quanto para lá vai até o infinito. O gráfico pode representar qualquer número. O que mais que a gente tem aqui sobre o plano cartesiano?
O plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes. E a gente numera esses quadrantes no sentido anti-horário, no sentido contrário do relógio, tá? Esse é meu primeiro quadrante. O primeiro quadrante é aquele onde o x é positivo e o y também. Esse é o meu segundo quadrante. Esse é o meu terceiro quadrante e esse é o meu quarto quadrante. Então, aqui, ó, no primeiro quadrante eu tenho x positivo, o y também é tudo positivo. No segundo quadrante, o x é negativo e o y continua sendo positivo. Já no terceiro quadrante, é todo mundo negativo, tá? Tanto o x quanto o y. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então, agora vamos aprender a localizar pontos nesse plano cartesiano. Agora que nós já sabemos todos os nomes e todas, né, as localizações que a gente pode ter aí. Como que a gente faz? A localização de um ponto no sistema de eixos coordenadas é dada por um par ordenado. Par porque são dois números. Ordenados porque, como eu disse para vocês desde o início, se são dois números, a ordem importa. O primeiro número do par, primeiro elemento do par, denominado abscissa do ponto, indica sua posição em relação ao eixo horizontal, é o eixo x. O segundo elemento do par, denominado ordenada do ponto, indica sua posição em relação ao eixo vertical, que é o eixo y. Tá? Então, o par ordenado sempre está nessa ordem. X primeiro, y depois. Sempre. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo com a localização de alguns pontos, tá? Como que a gente localiza pontos no gráfico. Coloquei aqui um gráfico, coloquei só alguns pontos, tá, pessoal? 1, 2, aqui continua, tá? 3, 4, 5, aqui, ó, para cima positivo, aqui para esquerda negativo, para baixo negativo. Coloquei números decimais também, tá? Para vocês verem que sim, que aparece número decimal aqui nas representações aqui no plano cartesiano, tá? Como que a gente escreve um par ordenado? Aqui, ó, C menos 1 e 1. Isso aqui é um par ordenado, representando a localização do ponto C, tá? A gente separa os números por vírgula. Por que tem alguns que eu separei por ponto e vírgula, como no A, o B, o D, eu separei por ponto e vírgula? Por quê? Porque tem número decimal. Igual, por exemplo, o A é 1 e 1,5. Então, para não confundir a vírgula aqui com a vírgula do 1,5, quando tem número decimal, a gente coloca um ponto e vírgula para separar os dois números. Só para não ter essa confusão, certo? Então, vamos lá. Como que a gente localiza esses números no plano cartesiano? Então, lembrando que a gente falou agora no slide anterior. O primeiro número representa o eixo x, o segundo número representa o eixo y. E nós vamos ligar os dois e fazer o pontinho. Lembrando que pontos são sempre representados por letras maiúsculas do alfabeto. Então, vamos lá, ó. O ponto A, 1 e 1,5. Significa que o x dele é 1 e o y dele é 1,5. Eu venho aqui no eixo x e localizo o ponto 1, tá? Esse ponto 1, ele vai subir até encontrar 1,5 do eixo y. Chegou no 1,5, a gente vai fazer um pontinho aqui. Esse daqui é o meu ponto A. Ou seja, o x ele vai representar o quanto que eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda. E o y ele vai representar o quanto que eu tenho que subir ou quanto que eu tenho que descer. Tá? Aí a gente vem aqui e faz um pontinho. Aqui está o ponto A do gráfico. Prestem bem atenção nesse ponto B. O ponto B, as coordenadas dele são 0 e 2,5. Tá? Coordenadas. Lembrando que o x é a abscissa, que é o 0. O y é a ordenada, que é 2,5. E o parzinho junto, o par ordenado, a gente fala que são as coordenadas do ponto B. Então, as coordenadas do ponto B é 0 e 2,5. O que significa quando alguma delas é 0? Às vezes acontece do x ser 0, às vezes acontece do y ser 0. O que é isso? Se o x é 0, significa que eu estou no eixo x, eu não vou nem para um lado nem para o outro, nem para a direita nem para a esquerda, tá? Eu vou subir aqui no 0. Vou subir quanto? 2,5.
Então, o pontinho B, ele está em cima do eixo Y, tá? Quando x é 0, o ponto está em cima do eixo Y. E quando o y é 0, o ponto fica em cima do eixo x. E o ponto 0, 0, quando os dois são 0, é esse pontinho da origem aqui, tá? Então, aqui nós representamos o ponto B. Ponto C, menos 1 e 1. Então, eu venho aqui no eixo x, acho o menos 1 e vou subir ele até encontrar o 1 do eixo y, faço o meu pontinho C aqui. O ponto D é o contrário do B. O ponto D, o x é menos 2,5, porém o y é 0. Se o y é 0, o ponto fica em cima do eixo x, porque o y é 0, então não é nem para subir nem para descer, tá? É para ficar em cima do eixo x. Eu venho aqui no eixo x, localizo o menos 2,5 e faço um pontinho em cima do eixo. Lembrando que o menos 2,5 fica entre menos 2 e menos 3. Assim como aqui, ó, o 1,5 fica entre 1 e 2. O 2,5 fica entre 2 e 3. Eu posso subir esse gráfico até onde eu quiser, tá? Ponto E, os dois são negativos, menos 1,5 e menos 2,5. Eu venho aqui no eixo x, localizo menos 1,5, menos 2,5 para baixo, porque é negativo, fica entre menos 2 e menos 3. Aqui o nosso pontinho E. Ponto F, 0 e menos 1. Se o x é 0, o ponto fica em cima do eixo y, tá? Então, o ponto F vai ficar em cima do menos 1. Ponto G, 1 e menos 2. Então, eu vou vir aqui no eixo x, procuro 1, menos 2 é negativo, então ele está aqui para baixo, faz o pontinho G. E, por último, o ponto H, 2 e 0. Se o y é 0, o ponto fica em cima do eixo x e 2 aqui para a esquerda, né? Que é o eixo x. Aqui está o ponto H, ele não sobe nem desce porque o y é 0, certo? Pessoal, esse exemplo que eu dei aqui para vocês, a gente tem os pontos para colocar no gráfico. Poderia ser o contrário, eu poderia ter jogado um gráfico aqui e perguntado para vocês quais são os pontos, quais são as localizações, onde está o ponto C, onde está o ponto H, onde está o ponto I, tá? Poderia ter feito essa pergunta. Como que a gente faz? Sempre o x primeiro. Então, o ponto A está aqui, vocês iam falar 1 e 1,5, tá? Sempre dando o valor do x antes do y. X primeiro, y depois. Outro tipo de exercício poderia ser, aparece os pontos e simplesmente a pergunta, em qual quadrante está tal ponto? Precisa fazer o gráfico? Não precisa, tá? A não ser que você não guarde de cabeça. Mas, por exemplo, se eu pegar o ponto E, sem colocar no gráfico, se eu perguntar para vocês em qual quadrante se localiza o ponto E está no terceiro quadrante. Como que eu sei? Porque tanto o x quanto o y deles são negativos. E em que lugar o x e o y são negativos? No terceiro quadrante. Porque aqui no primeiro quadrante, o que a gente tem, ó? Aqui no primeiro quadrante, a gente tem o x positivo e o y positivo. Aqui a gente tem, ó, o x positivo e o y positivo. Já no segundo quadrante, a gente tem o x negativo e o y positivo. Nessa ordem. No terceiro quadrante, todo mundo é negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então, eu não preciso necessariamente colocar no gráfico para saber onde ele está. Lógico que no começo, até a gente decorar isso, é interessante. Mas depois, ó, por exemplo, pega esse ponto G, 1 e menos 2. Qual quadrante que ele está? Ah, o ponto G está no quarto quadrante. Por quê? Porque o x é positivo e o y é negativo, tá? Isso é importante também, saber quais os sinais de cada quadrante. Certo, pessoal? Não esqueçam de fazer as atividades e até a nossa próxima aula.